Até uns 15, 20 anos atrás, as poucas vezes que a gente tinha uma história LGBT que não era de comédia no centro, geralmente era uma história gay, pouquíssimas vezes lésbicas, bi, quando era bi eles não diziam a palavra bi, e trans nem se fala, nem tinha. Hoje em dia ainda é pouco. E aí, se essa história não era de comédia, essa história não tinha final feliz. Geralmente, ou os gays não ficavam juntos no final, rolava alguma briga, algum distanciamento, alguma mágoa, ou um dos dois morria. Era muito comum que um dos dois morresse. Um grande exemplo disso é O Segredo de Brokeback Mountain. E também O Terceiro Travesseiro, que fez sucesso porque basicamente era o único livro LGBT brasileiro disponível na época. Eu não gosto de falar mal de livro brasileiro, mas que livro ruim. Não é nem fraco, é ruim, mas enfim. E aí, tinha muita história que terminava de maneira trágica. Quando começamos a ter mais histórias LGBT, começamos a ter histórias LGBT de final feliz. E isso é muito bom. É importante a gente ter história de final feliz LGBT. Mas parece que as pessoas pegaram uma alergia de final triste, que eu acho isso ruim. Eu acho que isso é ruim artisticamente, diminui as possibilidades dos artistas, e eu acho que aliena um pouco a gente. E ok, a gente vive numa sociedade mega violenta, mas aliena um pouco a gente nas histórias. Às vezes uma história fica melhor se o final dela for triste, se o final dela for trágico. Às vezes uma história está caminhando por um caminho que a solução mais óbvia quando você escreve, se você escreve você sabe o que eu estou falando, a solução mais óbvia e a mais fácil também é a melhor, porque te permite ter uma escrita melhor e trabalhar melhor as emoções. Só que para não ir por aquele caminho, porque o público pode não gostar desse caminho, se dá uma volta tão grande, tão mirabolante, que se gasta mais tempo e mais poder artístico construindo essa volta mirabolante do que construindo as emoções e o desenvolvimento daquilo tudo, que seria gasto naquela coisa simples. Às vezes o simples é a melhor coisa que você pode fazer. Eu acho muito bonito quando faz sentido um final triste, um final trágico, e o autor tem coragem de fazer esse final triste, esse final trágico. Porque a arte mostra o mundo que a gente gostaria de ver, mas também às vezes mostra o mundo que a gente vive de uma forma um pouco mais artística. E aí assim, gente, mas a vida é muito triste, a gente não precisa isso também na arte. Tem muita gente fazendo arte. Dá pra gente ter história triste e história feliz. Dá pra ter de tudo. A gente não precisa ter só um tipo. Fica uma coisa muito esquisita, que parece que tá proibido ter final triste. Aí quando tem final triste, fala, nossa, você poderia ter mantido... E é uma coisa assim, gente. Isso é uma coisa que começou em novela e série. Eu acho muito bonito fãs de série, mas eu acho um saco quando o fã fica metendo o bedelho em rumo de história a ponto de atrapalhar a própria história. Por exemplo, teve uma temporada de Malhação que tinha o casal Perina. E aí, esse casal Perina não podia ficar separado. Os fãs faziam tanta pressão para eles voltarem, os autores separaram eles, ficaram separados, 2 ou 3 capítulos, e aí os fãs reclamaram tanto que tiveram que voltar correndo, num ponto que atrapalha a trama, que não tem mais o que acontecer com aquele casal. As pessoas ficam assim, eu gosto desse personagem. Pessoalmente, quando eu escrevo, quando eu gosto de um personagem, eu faço ele passar pelo pão que o diabo amassou. Personagem que autor, que artista gosta, tem mais é que sofrer. Tem alguns autores que falam que tem peninha de personagem. Eu gosto de ver personagens sofrendo, se arrastando no chão. E aí no final ele tem iluminação. Eu nem gosto de quando eu escrevo, deixar personagem. Tem um livro meu na Amazon, vou deixar o link aqui. Eu não gosto de deixar personagem feliz no final. Eu gosto quando o personagem tá assim, tem uma esperança. Tipo aquele filme do Smith. É tudo uma merda. E no final tem uma luzinha de esperança, acaba o filme aí, você não vê a felicidade total. É isso. Então assim, tem espaço pra tudo. Tem espaço pra umas histórias que vão pro final feliz. E dá pra fazer isso bem feito, dá pra fazer isso de maneira simples. O que me incomoda é uma história que caminha, obviamente, para um final triste e trágico, e que faz sentido pra ela ter esse final triste e trágico, e fazem uma coisa mirabolante pra ele ter um final feliz e acaba estragando a história. Quando o autor escreve, ele geralmente já sabe o final que a história vai ter. E aí ele dá o tom da história, né? Se a história tem um final feliz,
é um tipo de história que ele está contando. Se tem um final triste, é outro tipo de história que ele está contando. Pode ser um final triste esperado, pode ser um final triste surpresa, que aí é um plot twist também. Só que quando eu escrevo, eu me preocupo mais em agradar o público pela forma como eu escrevo do que em dar para as pessoas o que elas querem de rumos de história. Entendeu? Porque eu acho que rumo de história o autor define, e aí as pessoas têm que gostar da forma que as coisas são escritas, da maneira que os personagens são colocados. Eu, particularmente, gosto muito quando o autor vai indo por uns caminhos que eu não esperava, que é o que ele pensou. Muito melhor do que quando ele me trata como fandom de malhação, que precisa ser agradado a todo custo. Eu não acho isso legal. Então, assim, a gente já passou por um tempo em que só tinha história LGBT de final triste. E aí, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não cair numa de ser obrigatório o final feliz pra LGBT em toda história. Porque, primeiro, que a vida não é assim. A arte não tem que ser assim, sabe? E aí, quando o final é triste, a gente pode olhar por que o final foi triste, entender as razões, enfim, tem tanta coisa pra fazer. E aí era isso que eu queria falar hoje. Porque me incomoda muito quando eu vejo pessoas reclamando de final triste e final trágico, tá? Eles têm seu valor e muitas vezes têm um valor altíssimo, que se não existisse a obra ficaria um pouquinho mais pobre. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!